Olá, estou de volta, parte 2, força resultante. Isso encontra-se nas páginas 18 a 20 da apostila. Então vamos lá. Força elétrica resultante. Vamos deixar uma coisa bem clara. Força resultante, ela é uma força que, se existisse isoladamente, ela estaria fazendo o mesmo papel que as demais forças que estão aplicadas ao corpo. Então eu não consigo aplicar uma força resultante num corpo. A força resultante é a combinação de várias forças que estão sendo aplicadas a um corpo e que desempenham o mesmo papel que essas forças desempenham. Então, quando uma carga elétrica pontiforme está próxima a outra carga elétrica pontiforme, cada uma delas está submetida a uma força elétrica. No entanto, se uma carga elétrica está próxima a inúmeras cargas elétricas, estará sujeita a inúmeras forças elétricas atuando simultaneamente. Por exemplo, em um sistema com 3 cargas, cada uma delas está submetida à ação das outras 2. E então observa-se 2 forças elétricas em cada carga que juntas produzem uma única força resultante. Então, por exemplo, aqui na carga Q1, eu tenho a Q1 positiva, a Q2 positiva e a Q3 negativa. Então, a força que a carga 2 faz na carga 1 é uma força de repulsão. A força que a carga 1 faz na carga 2 também é uma força de repulsão. Entre 1 e 3, a atração. Entre 3 e 2 também é atração. Então, se eu escolher uma dessas cargas, eu vou criar uma força resultante sobre ela que vai estar relacionada a essas forças de interação entre elas. Tá? Então, isolando-se cada uma das cargas, é possível determinar as resultantes de forças elétricas que atuam sobre elas. Por exemplo, se eu isolar a carga Q1, o que nós vimos anteriormente? Que na carga Q1 eu tenho uma força de atração relacionada à carga Q3 e uma força de repulsão relacionada à carga Q2. Então, o que acontece? Essa carga Q1 está sob a ação de uma força vertical e para baixo e de uma força horizontal para a esquerda. Então, a força resultante é a combinação dessas 2 forças, é a soma vetorial entre elas. Então, essa força resultante, ela tem a direção e o sentido associado a essas 2 forças. Então, ela é horizontal e para baixo. Tá? A força resultante é determinada pela força vetorial das forças aplicadas em um corpo e é obtida por essa expressão aqui, Vamos deixar bem claro, hein? Somar vetorialmente não é a mesma coisa que somar algebricamente. Então, em vetor, 3 mais 4 nem sempre é 7. Vai depender da direção e do sentido dessas forças que estão sendo aplicadas num corpo. 3 mais 4 vetorialmente pode ser 7. Tá? Olha aí, é importante ressaltar que a soma vetorial das forças, de modo geral, não pode ser tratada como uma soma aritmética, uma vez que vetores contêm, além de valores numéricos, direção e sentido. Então, 3 mais 4 pode ser 7 quando elas têm a mesma direção e mesmo sentido. Mas pode ser 5 quando elas são perpendiculares. Pode ser 1 quando elas têm a mesma direção e sentidos contrários. Tá? Eu vou citar alguns casos aqui, são os mais comuns, para a gente poder depois trabalhar com exercícios. Então, resultante de 2 forças elétricas. Quando apenas 2 forças elétricas atuam sobre uma carga, o módulo da resultante pode ser obtido por essa relação aqui, que é a lei dos cossenos. Isso aqui é facinho de obter. Eu não vou entrar no mérito da matemática aqui, eu vou representar as mais comuns analiticamente para a gente poder aplicar a ideia de vetor. Tá? Então, na equação F21 e F31 representam as forças elétricas sobre a carga Q1. E alfa é o ângulo interno entre essas 2 forças. Então, esse ângulo pode ser um ângulo de 90, se elas forem perpendiculares.
pode ser de 180, se elas tiverem a mesma direção em sentidos opostos. Pode ser 0, se elas tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Pode ser de 120 graus, pode ser qualquer ângulo. Eu vou citar os mais clássicos aqui, tá? Em muitas situações, quando apenas duas forças atuam sobre a carga analisada, o ângulo formado entre essas forças permite uma simplificação dessa relação aqui. Ó. Então não preciso decorar isso. Eu posso ir através do visual, da maneira que os vetores estão colocados. Então, ó, a seguir são mostrados os casos particulares mais comuns. Primeiro caso, se o ângulo entre as forças for igual a 0, o módulo da força resultante é dado pela soma algébrica do módulo dessas forças. O que está acontecendo aqui? Ó? Vamos analisar. Por que a força resultante é a força que 2 aplica em 1, mas a força que 3 aplica em 1? Porque ó, sobre a carga Q1, como Q2 é positivo, eu vou criar uma força de repulsão para a direita. Aliás, antes disso, ó, a soma vetorial se reduz a uma soma aritmética somente quando os vetores são todos de mesma direção. É esse primeiro caso aqui. Ó. Então, o que é a força F21? É uma força horizontal para a direita porque eu crio uma força de repulsão na carga Q1. E a força F31 é uma força de atração. Por isso que aqui eu posso somar algebricamente o módulo das cargas. Módulo, tá, pessoal? Tem que somar módulo, porque é força, força é vetor. Segundo caso, se o ângulo entre as forças for de 90 graus, o módulo da força resultante é calculado pelo teorema de Pitágoras. Por quê? Porque entre 2 e 1 eu vou criar uma força de repulsão. Olha lá, ó. Entre 2 e 1 eu criei uma força de repulsão entre essas duas aqui, que é a F21. E entre 1 e 3 eu criei uma força de atração. Então a força resultante aqui é o resultado do deslocamento para a direita e para baixo. É a hipotenusa do meu triângulo, olha lá. Ó. Por isso que é através do teorema de Pitágoras. Pode acontecer do ângulo formado for um ângulo de 120 graus. Isso aqui é um exemplo clássico, tá, pessoal? Isso aqui cai muito em vestibular. Quando eu tenho 3 cargas colocadas no vértice de um triângulo equilátero. Então, ó, o que acontece aqui? A força entre 2 e 1 é uma força de repulsão. Olha lá, ó. A força entre 1 e 3 é uma força de atração. Então eu tenho que achar a resultante associada a esse deslocamento e esse deslocamento. É esse vetor resultante aqui. Aí o que acontece? Como o ângulo formado aqui é um ângulo de 60 graus, porque esse daqui, a força resultante é a bissetriz desse ângulo de 120, esse triângulo formado tanto aqui em cima quanto aqui embaixo é um triângulo igual a esse, ou seja, é um triângulo equilátero. Então, por isso que a resultante tem o mesmo valor da força F31 e da força F21. Ele é um triângulo equilátero, então os lados têm a mesma medida. Tá? E, finalmente, se o ângulo formado entre as forças for um ângulo de 180 graus, aí o resultado aqui é a diferença. Diferença do módulo, ou o módulo da diferença. Tá? Por quê? Porque é força, é vetor, não pode dar resultado negativo. Eu tenho que levar em consideração o sinal da carga. Tá? Então, ó, a força que 2 aplica em 1 é uma força de repulsão, olha lá, ó. A força que 3 aplica em 1 é uma força de atração. Então, o que vai acontecer aqui? Está invertido. Não, tá certo, tá certo. Então, eu vou ter a diferença entre essas forças. Beleza? Bom, aí se eu tiver N forças envolvidas, basta eu aplicar a decomposição de vetor no eixo horizontal e no eixo vertical associado ao ângulo, tá? Aplicando relação trigonométrica. Bom, se mais forças estiverem atuando sobre a carga analisada, determina-se a força elétrica resultante pela decomposição dos vetores. Considere, no caso aqui, 3 forças elétricas de modo F1, F2 e F3 aplicadas
sobre uma carga pontiforme conforme a ilustração. Então, ó, tem uma força F1 aqui, uma força F2 aqui, uma força F3 aqui. Então, para eu fazer a soma, para eu obter a resultante vetorial dessas forças, basta eu decompor essas forças no eixo X e no eixo Y. Olha lá, ó. Para azul, que é o eixo que é a força F1, eu vou ter uma componente horizontal F1x e uma componente vertical F1y. Está tudo associado à relação trigonométrica no triângulo retângulo. F1x é F1 cosseno de alfa. Por que cosseno de alfa? Porque esse cateto aqui é o adjacente. Então, se o ângulo de alfa é aqui, ó, é cateto adjacente sobre hipotenusa. E como esse segmento F1y é do mesmo tamanho desse, ele é o cateto oposto. Então relaciona ao seno. Então tudo que está no eixo X é relacionado ao cosseno. Tudo que está no eixo Y é relacionado ao seno. Então na primeira etapa, ela consiste na determinação das componentes de cada um dos vetores. Tanto a componente horizontal, que é a componente X, como a componente vertical, que é a componente Y. Para a componente X, cosseno. Para a componente Y, seno. Neste caso, essas componentes foram determinadas dessa maneira. Está destacada a cor, ficou bem legal, né? Vem trabalhar. Aí o valor vai ser positivo ou negativo dependendo do ângulo. É lógico que se o ângulo for entre 0 e 90, tanto seno quanto cosseno são positivos. Se o ângulo for entre 90 e 180, o cosseno é negativo e o seno é positivo. E se o ângulo for entre 180 e 270, no caso do vermelho ali, tanto cosseno como seno são negativos. Aí a primeira etapa é a decomposição vetorial. Aí, na segunda etapa, o que vai acontecer? Após a decomposição dos vetores, deve-se somar as componentes na mesma direção, calculando as componentes resultantes em cada eixo no plano cartesiano. Então, o que ele fez? Para a componente resultante no eixo X é a soma vetorial das componentes associadas a esse eixo. Ó, associando ao plano cartesiano aqui, seria F1x menos F2x menos F3x, porque F1x é horizontal para a direita. F2x e F3x são horizontais para a esquerda. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. A mesma coisa no eixo vertical. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Olha que legal, ó. Somou no eixo horizontal. Foi F1x, voltou F2x e F3x. Está aqui, ó. Bem nessa reta aqui. Somou na vertical. F1x somado com F2x subtraído de F3x. Eu tenho essa componente aqui, ó. Então, essa força resultante eu obtenho aplicando o teorema de Pitágoras nas componentes horizontais e verticais resultantes, tanto no eixo X como no eixo Y. Aí acabou meu problema. Bom, em relação a esse tipo de solução, nós vamos ver nas atividades tanto agora da nossa aula online, dia 15, como na aula online do dia 17. Bom, por enquanto é isso, é bem simples, é só aplicação de teoremas, tá? E aplicação de força elétrica associada às cargas e às distâncias. Bom, vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, que é a nossa próxima aula online. Um forte abraço.